Estamos a celebrar o 29º domingo do tempo comum, onde o grande desafio é o desafio do serviço. A vida cristã não conhece outro caminho senão o serviço aos outros, o único caminho, e a razão é simples, porque é o caminho percorrido por Jesus Cristo e que Ele ensina a todos aqueles que o querem seguir. Querer prevalecer sobre os outros é algo que na nossa vida humana acontece frequentemente e muitas vezes é fonte de um sofrimento inútil e também contrário àquilo que Jesus fez com a sua vida, porque Ele sim, estando acima de toda a humanidade, não se serviu da sua condição, não a utilizou como privilégio pessoal, uma vez que não só seguiu esse caminho, mas que se humilhou a si mesmo, mostrando-nos a todos o caminho a seguir, isto é, o caminho da humildade, o caminho do serviço aos outros. A pretensão de prevalecer sobre os outros muitas vezes causa sofrimento, enquanto, pelo contrário, a atitude de serviço está ao alcance das nossas possibilidades e a fonte de serenidade mostra a nossa própria experiência humana. Jesus Cristo não se limitou a dar-nos uma lição magistral, mas o seu ensinamento está corroborado pelo testemunho da sua própria vida, fazendo seu o dito por Isaías, como está referido na carta aos Hebreus, explicitando a razão pela qual Jesus merece a nossa confiança plena. É isto que nos anima Jesus, uma vez que o seu ensinamento e exemplo da sua vida são um argumento de autoridade que deveríamos e que somos desafiados a saber utilizar ao longo da nossa vida. O que quiser ser maior entre vós, que seja vosso servo, diz-nos Jesus. Ora, neste contexto, a primeira leitura, que consta só de 2 versículos, pertence ao chamado quarto cântico do servo de Deus e são a conclusão do dito cântico. Neste cântico manifesta o modo misterioso do agir de Deus, que escreve direito por linhas tortas. O que nós necessitamos é uma chave de leitura para interpretar e aprofundar a vontade de Deus. O servo de Deus e o próprio Jesus experimentaram na sua própria carne o conteúdo deste cântico. Jesus foi triturado pelo sofrimento e entregou a sua vida como expiação, tal como aparece na instituição da Eucaristia, quando se reza: tomai, isto é o meu corpo, este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos. Na segunda leitura é apresentado Jesus não já como o servo de Deus, mas com as características do sumo sacerdote. Há uma referência ao Antigo Testamento, mas aqui aparece clara a figura do sacerdócio do Novo Testamento por relação ao Antigo. A própria carta aos Hebreus distingue claramente os sumos sacerdotes do Antigo Testamento do sacerdócio de Jesus Cristo, afirmando que Jesus não necessita oferecer sacrifícios cada dia, como os sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro pelos próprios pecados, depois pelos do povo, porque Jesus o fez de uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. A conclusão desta segunda leitura torna-se compreensível tendo em conta tudo aquilo que a precede. Por isso, quando se diz lá, compareçamos confiados ao trono da graça para alcançarmos misericórdia e encontrar graça para um auxílio oportuno. Este comparecer confiados ao trono da graça é sobretudo fazer valer a nossa fé em Jesus Cristo. E esta é a dimensão que corresponde à pessoa que crê em Jesus Cristo. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja vosso servidor, insiste o Evangelho. A coerência da fé cristã contrasta com a atitude dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que pretendem ocupar os primeiros lugares na glória de Jesus, o que motiva a intervenção do Senhor com a correspondente catequese. Em tal situação, resulta surpreendente a petição de Tiago e de João, pedindo lugares de honra num reino que eles supõem que é imediato. As primeiras palavras de Jesus são decisivas, porém não foram compreendidas pelos irmãos, porque o Senhor diz-lhes: não sabeis o que pedis, para explicar a seguir que tal lugar já está reservado. Este é o ensinamento que todos os cristãos temos que aprender e tratar de praticar cada dia em relação com as pessoas com quem vivemos. Este ensinamento não é difícil de entender. A dificuldade está em sermos capazes de levar à prática, pois para conseguir temos que deixar para trás o nosso eu, a arrogância do nosso próprio eu, o estarmos fechados sobre nós próprios, que todos levamos muito marcado dentro de nós, como parece posto de manifesto por estes 2 homens, Tiago e João, e pelos próprios companheiros que não compreenderam também esta atitude e a criticaram.
valorizamos, centramos-nos melhor demasiadamente no nosso eu e por isso temos dificuldade em levar à prática este desafio que o sentido da nossa vida passa por esta disposição ao serviço. Seguir Jesus é estar disponível para servir, entregar-se pelos outros. O serviço é o único caminho. Qual é a minha disponibilidade para percorrer este caminho?